Mundial de combate à hipertensão, né? E a gente tem conversado algumas vezes com o Dr. Paulo Moreira, que é o médico responsável pela medicina preventiva da Unimed, e não poderíamos deixar de tratar desse tema, que é um tema tão relevante, em uma boa proporção da nossa população, ou da população mundial, tem hipertensão, e muitas vezes até não sabe disso, né? Mas quem realmente sabe disso é o Dr. Paulo Moreira, que está em conexão conosco, e pode nos trazer um pouco de reflexão com relação a esse aspecto, a essa questão da hipertensão e a prevenção dela, inclusive através da Unimed. Dr. Paulo Moreira, bom dia, como é que está o senhor? O que a gente pode refletir sobre esse dia de combate à hipertensão? Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, Miguel, como vai? Tudo bem? Sempre um Tudo. prazer falar contigo e com teus ouvintes. Bom, Miguel, sabe que essas datas comemorativas que existem na saúde são para a gente fazer realmente essa reflexão em relação à nossa atitude em relação à prevenção. Porque boa parte dos problemas de saúde podem ser prevenidos. A grande maioria dos problemas de saúde pode ser prevenido. E um desses que pode ser prevenido é a pressão alta e as consequências que ela dá. Por exemplo, pressão alta provoca demência, perda de capacidade intelectual. Pressão alta provoca derrames. Pressão alta provoca déficit visual, diminuição da acuidade visual. Pressão alta está relacionada à doença cardíaca, insuficiência cardíaca e infarto. As doenças renais, que levam aos pacientes hemodiálise, e os problemas circulatórios, que afetam todo o nosso organismo, mas principalmente membros inferiores, não é? E o pênis, que é afetado pelo problema circulatório que a pressão alta acarreta, correto? Então, o que nós estamos tentando divulgar é essa ideia que pressão alta tem que ser prevenida. Porque é uma doença que não causa sintomas. E aí bate com uma noção que as pessoas têm, que se eu não tenho nenhum problema, por que eu vou tratar? E nós estamos tentando mudar essa cultura, mudar esse pensamento. Bom, se eu não tenho nada, eu vou prevenir os problemas que eu posso ter, baseado na premissa do que aquilo que acontece com os outros poderá acontecer comigo. Porque nós não temos nenhuma proteção especial que garanta que as doenças só irão acometer os outros e não irão nos acometer. Não sei se está ficando claro o conceito. Perfeito. Perfeito, então, bem claro. A ideia é essa. A ideia da prevenção é a ideia de que, se nós sabemos que existem doenças que acometem as pessoas, isso não me protege e, portanto, eu tenho que fazer a mesma coisa que os outros fazem. Eu tenho que manter a minha pressão 12/8, tomando remédio, mesmo que eu não sinta nada, para que eu não tenha no futuro um derrame, para que eu não tenha uma insuficiência cardíaca no futuro, para que eu não fique impotente, para que eu tenha possibilidade de caminhar sem ter dor nas pernas. Então, tratar a pressão alta precocemente, antes que a pressão alta acarrete uma doença, é uma prevenção extremamente eficaz, com medicamentos simples, a maior parte deles fornecidos pelo governo gratuitamente, e com mínimos efeitos colaterais, mas que lá na frente vão ter uma repercussão muito grande na saúde das pessoas, né? Doutor Paulo, Então, o que seria tratar precocemente? Quando que é recomendado a pessoa começar a ter atenção na questão da pressão? no momento que ele não tiver mais 12/8 de pressão, ele tem que começar a tratar. Então, a pressão normal é 12/8. Se a pressão está se mantendo acima de 12/8, ele tem que começar o tratamento. Mesmo que ele tenha 30 anos, mesmo que ele tenha 40 anos, mesmo que tenha 20 anos. Perfeito. Então, tratar precocemente é tratar a partir do momento que a pressão não está mais 12/8, que é a pressão normal. Então, pode tratar, por exemplo, fazendo atividade física, perdendo peso, comendo menos sal, controlando o seu estresse, porque isso tudo são fatores que diminuem a pressão. Então, não precisa necessariamente usar remédio.
Mas a pessoa tem que estar consciente que ela está fazendo medidas para baixar a pressão. Se ela vai caminhar, vai na praça onde tem os aparelhos para fazer atividade física, vai lá, está perdendo peso, está cuidando do sal, ela está diminuindo a sua pressão. Se ela começa a fazer uma meditação, começa a fazer um relaxamento, começa a fazer um yoga, começa a fazer alguma atividade para controlar o estresse, ela está diminuindo a sua pressão sem remédio. Agora, se só o estilo de vida não for suficiente para manter a pressão 12/8, tem que tomar remédio para mantê-la 12/8. E a Perfeito. única maneira é medindo a pressão. Não tem outra forma. Não dá para se basear no sintoma, correto? Perfeito. Bem, a medição da pressão pode ser nos postos de saúde, no seu médico de preferência, quer dizer, é uma coisa aparentemente simples, mas é bom que seja feito com técnicos, com pessoas que tenham competência e com equipamento calibrado para isso também, né? Exatamente, o equipamento tem que ser calibrado. Os equipamentos estão disponíveis, estão à venda aí, não é? Nas farmácias tem equipamentos para pressão à venda, que são normalmente de boa qualidade, mas precisam estarem calibrados, não é? Então, é bom que a pessoa, ao comprar um aparelho, possa comprar um aparelho que tem uma assistência técnica que faça a calibragem periódica do aparelho. Uma vez por ano chega. Não é? E aí ela pode medir essa pressão em casa, né, com segurança e garantia, desde que, então, o aparelho esteja calibrado, seja de uma marca confiável que tenha assistência técnica, correto? Perfeito. Mas a ideia que a gente tem que passar para as pessoas é que nós temos que cuidar do nosso corpo como nós cuidamos do carro, por exemplo. Né? Eu não espero o motor fundir para começar a cuidar dele. Né? Sem Eu dúvida. não espero que o motor quebre para começar a cuidar do carro. Eu não espero que tenha um ruído no motor para ir no mecânico. Então, eu tento fazer uma manutenção preventiva, periódica, para que a durabilidade do motor aumente. É uma recomendação básica, né? Todo mundo sabe disso. Mas, paradoxalmente, em relação ao nosso corpo, nós não pensamos em termos de manutenção. E nós não pensamos em termos de cuidar o corpo. Não é? Nós sabemos que temos que cuidar o corpo, mas na prática não o fazemos. É estranho isso, é muito estranho essa questão que nós temos em relação ao nosso corpo. É verdade. O Plínio Madeira está fazendo uma pergunta aqui. Eu posso parar com o remédio para pressão alta se ela baixar muito ou devo continuar com o tratamento? Pode parar o remédio desde que esteja monitorando a pressão, desde que ele esteja medindo a pressão. A pessoa pode chegar de noite, está lá com 11 de pressão, e ela teria que tomar o remédio. Não vou tomar agora, vou pular essa dose. Mas de manhã, meça a pressão de novo. Quem tem aparelho em casa tem essa vantagem, não é? Que ele pode monitorar a pressão pelo aparelho e pular alguma dose. Isso a gente faz comumente dentro do hospital. Dentro do hospital, tu bota uma recomendação para o técnico de enfermagem de que ele não administre a pressão se tiver menos que 12/8. Mas a gente sabe que a cada 6, 8 horas, a pressão será aferida novamente, né? Então, eu recomendo, quem tem pressão alta e toma remédio, eu recomendo que tenha o seu aparelho em casa. Perfeito. Sabe? Porque não dói para medir a pressão, não é? E desde que a pessoa não fique muito neurótica com aquilo, Tem isso também. não há problema nenhum. Não pode ficar enlouquecido com o aparelhinho ali toda hora medido, né? Claro. Tá certo. Doutor Paulo, quero agradecer a sua gentileza de nos trazer esse alerta e dar a possibilidade de a gente trazer uma palavra de um especialista, de uma pessoa que tem conhecimento no assunto, na prevenção da saúde, como o senhor, em nome da Odmed, nos trazendo isso hoje. E é claro que a gente vai se socorrer do senhor em outras oportunidades, mas nesse momento, grato pela sua gentileza e nosso microfone à sua disposição para suas pedidas momentâneas aí dos nossos ouvintes. Para nós é muito importante esse espaço de educação que a gente fornece às pessoas, não é? Nós precisamos passar uma informação para que isso gere uma mudança de comportamento, né? A minha ambição é que as pessoas cuidem do seu corpo como elas cuidam de outras coisas, como elas cuidam da sua casa, por exemplo, ou do seu carro, não é? As pessoas são muito caprichosas, às vezes, com sua casa e com o seu carro.
mas não são caprichosas com ela mesma. Então, a minha ambição é que elas tenham o mesmo capricho com o seu corpo do que elas tenham com a sua casa e com o seu carro. Essa era a mensagem. Doutor Paulo, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, um abraço, Ilan. Tudo de bom a vocês. Obrigado. 9h18, Paulo Moreira, doutor médico que nos trouxe as informações, ele que é da Unimed de Prevenção da Saúde, pode nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão da hipertensão, que ontem foi o dia de combate à hipertensão. 9h19, vamos ao intervalo comercial, eu já